Muito bem, então vamos dar início. Polícia e futuro construindo uma identidade prospectiva, né? Esse é o tema da nossa fala. Muito bem, vamos começar explicando o que é isso. O que deve ser isso? Bem, é o título de uma pesquisa que eu realizei entre 2019 e 2022, né? E eu me propus a analisar, interpretar dezenas, talvez centenas de tendências e megatendências políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, de longo prazo, que pudessem impactar a identidade organizacional da polícia. Feito isso, eu me dispus também a estabelecer premissas, pressupostos e algumas condicionantes de resposta dessa identidade para as tendências e megatendências. E eu denominei isso de identidade prospectiva. Então, vamos lá, vamos repetir a explicação desse tema. O que seria isso? Polícia e futuro construindo uma identidade prospectiva. Uma pesquisa que eu realizei entre 2019 e 2022 e o pesquisador se dispôs a analisar, interpretar dezenas ou talvez centenas de tendências e megatendências de longo prazo nas áreas política, econômica, social, tecnológica, dentre outras, tentando evidenciar e verificar qual o impacto disso ou o que representaria isso para a identidade organizacional da polícia. E me dispus também a estabelecer algumas premissas, alguns pressupostos, algumas condicionantes para essa identidade, de modo que pudesse responder a essas tendências e a essas megatendências. Bem, e para isso, eu vou apresentar aqui um roteiro, né, eu vou mostrar aqui qual foi o percurso metodológico que eu segui nessa pesquisa, o step by step, né, o passo a passo, a problematização, qual foi a pergunta que norteou toda a minha pesquisa, que a gente chama de pergunta de partida, né, a questão central. Vou apresentar aqui os 3 conceitos-chave que nortearam a nossa pesquisa. Vou justificar aqui o tema, tentar justificar aqui o tema, a razão do tema, a relevância desse tema para a polícia, dar com mais detalhe a identidade organizacional, que é o tema central da nossa pesquisa, apresentar as fontes base que eu utilizei para extrair as tendências e megatendências, uma síntese das tendências e megatendências no Brasil, uma síntese das tendências e megatendências no mundo, lembrando que são tendências e megatendências de longo prazo, até 2040, né? Trazer aqui as corporações que eu comparei para extrair algumas informações com relação à identidade organizacional e, no final, trazer aqui algumas constatações, alguns resultados e algumas considerações finais. Vamos lá. Então, iniciando a nossa fala, eu gostaria de mostrar aqui o percurso metodológico seguido pelo investigador. Em linhas gerais, foram quatro fases, 4 etapas. Primeiro, estabelecer quais fontes ou quais cenários prospectivos eu utilizaria para extrair as tendências e as megatendências. Eu escolhi 2 cenários, Brasil 2035, cenários para o desenvolvimento, cenário construído pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vinculado ao Ministério do Planejamento, e cenário de defesa 2020-2039, construído pelo Ministério da Defesa. Depois, mais à frente, eu vou explicar as razões pelas quais eu escolhi esses 2 cenários. São cenários que constituíram fontes base, mas foram complementados, foram corroborados, foram reforçados por outros estudos, outros cenários, outros autores, né? Então, eu tive esses 2 cenários como fonte base, mas complementados por outras fontes. No segundo passo, eu analisei e interpretei muitas tendências desses cenários e de outros estudos, lembrando que são tendências e megatendências de longo prazo, até o ano de 2040. No passo seguinte, eu analisei documentos oficiais para poder entender a cultura organizacional e os valores institucionais, porque nós sabemos que uma das formas de conhecer a cultura é por meio da análise de documentos oficiais, e foi o que eu fiz. Comparei
a identidade organizacional, em especial os valores de 8 corporações policiais no mundo, uma no Brasil, que foi a Polícia Militar de Minas Gerais, e mais 7 corporações no mundo, daqui a pouco eu vou apresentá-las. E, por fim, com base na minha análise, na minha interpretação, eu apresentei as premissas, as condicionantes de uma identidade prospectiva para a polícia até o ano de 2040. Então, em linhas gerais, esse foi o nosso step by step, esse foi o nosso percurso metodológico para chegar ao objetivo que nós traçamos nessa pesquisa. Bem, qual foi a pergunta que norteou toda a nossa pesquisa, todo o nosso trabalho? Quais são as premissas de uma identidade prospectiva para a polícia? Ou quais seriam as premissas de uma identidade prospectiva para a polícia? Com base nas tendências e megatendências, eu tive que delinear algumas premissas, alguns pressupostos, algumas condicionantes que pudessem estabelecer uma identidade prospectiva ou uma identidade orientada por cenários para a polícia. Foi essa a pergunta que norteou todo o meu trabalho, toda a minha pesquisa, e foi essa pergunta que realmente balizou o nosso trabalho ao longo dessa investigação. Muito bem, partindo agora para a definição dos conceitos-chave. O primeiro conceito, que é a base da nossa pesquisa, é o conceito de identidade organizacional. O que seria isso? Conjunto de atributos que torna a organização única, especial e inigualável, como essência, princípios, crenças, qualidades, aspirações, sonhos, limitações e etc. Bem, identidade organizacional é como se fosse a impressão digital da organização. Não existe uma identidade igual a outra. Não existe. As organizações podem ser muito próximas, muito similares, atuarem no mesmo mercado, ter o mesmo negócio, mas a identidade é diferente. Não existe uma identidade igual a outra. E, geralmente, a identidade ela é constituída pelo negócio, pela missão, pelos valores e pela visão. Nessa ordem, pelo negócio, pela missão, pela visão, ou melhor, pelo negócio, pela missão, pelos valores e pela visão. Vamos lá. Terceiro conceito é o conceito de cenários prospectivos. O que vem a ser isso? São descrições de possibilidades de futuros construídas metodologicamente. Bem, qual é o grande objetivo de um cenário prospectivo? Para que ele serve? É para reduzir a incerteza. Reduzindo a incerteza, eu tenho condição de adotar medidas mais assertivas. O meu processo decisório passa a ser mais qualificado. E quando eu falo de possibilidades de futuro, eu tenho uma escala onde eu posso trabalhar com possibilidades fracas ou possibilidades fortes. Eu estabeleci uma escala de possibilidades e eu tenho no meio aquilo que a gente chama de ápice da incerteza. Por que isso? Porque toda aquela possibilidade que eu tenho 50% de chance de acontecer e 50% de chance de não acontecer, a gente chama de ápice da incerteza. Então, nessa figura, do lado direito, eu tenho os sinais fracos ou possibilidades fracas, e do lado esquerdo eu tenho os sinais fortes ou possibilidades fortes. Na minha pesquisa, eu trabalhei apenas com tendência e megatendência e descartei as possibilidades fracas. O que é uma tendência? Tendência é aquela variável que já está numa trajetória muito bem consolidada e que dificilmente ela vai se alterar no horizonte de tempo estabelecido para a minha pesquisa. E o que é uma megatendência? É uma tendência que tem uma trajetória muito mais bem consolidada a ponto de dificilmente ela ser alterada. É quase uma certeza. A tendência, ela caminha para acontecer e a megatendência é quase uma certeza. É uma variável que dificilmente ela terá a sua trajetória ou o seu sentido revertido. Bem, e o último conceito é o conceito de identidade prospectiva. O que seria isso? Identidade organizacional construída com base em cenários prospectivos, visando o desenvolvimento da organização com projeção no futuro. Ou, para quem gosta, identidade prospectiva, eu posso dizer também que seria uma identidade orientada por cenários, ou uma identidade orientada por tendências. Ok? Vamos lá. Agora, justificando o tema da minha pesquisa. A primeira justificativa.
O mundo VUCA. Nós vivemos hoje no mundo VUCA, né? VUCA é o acróstico de palavras em inglês que, traduzindo para o português, significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Muito bem, então, o que é um ambiente volátil? É um ambiente cuja mudança ela ocorre com muita rapidez. Com muita rapidez. No passado, o ambiente não era volátil, porque as mudanças demoravam para acontecer. Hoje elas ocorrem com muita rapidez, tornando o ambiente muito volátil. Ele é incerto. Por que ele é incerto? Porque não se sabe, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 dias, porque o grau de incerteza é muito grande. O mundo ele é complexo. O que é um mundo complexo? O que é uma complexidade? Complexidade é o alto grau de interdependência entre as variáveis. Variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas. Hoje nós não conseguimos mais analisar uma variável de forma isolada, porque ela está muito vinculada, está muito linkada, está muito interdependente com outras variáveis. A econômica com a tecnológica, a social com a política com a econômica com a social e por aí vai. Então, o mundo se tornou cada vez mais complexo pelo alto grau de interdependência entre variáveis. E por que ele é ambíguo? Porque nós temos fatos que ensejam várias interpretações, né? O mesmo fato ele pode ser observado de várias formas, de várias abordagens, de vários ângulos, ensejando várias interpretações. Então nós temos um mundo hoje volátil, incerto, complexo e ambíguo, que nós chamamos de mundo VUCA. E com mais um detalhe, a polícia atua no mundo VUCA, ainda tem uma outra característica, ela atua num ambiente hostil, né? Existe vasta literatura, vários autores, várias pesquisas que confirmam, que comprovam que a polícia atua num ambiente hostil em face das características da sua atividade. Isso aí está muito claro. Não vamos aprofundar agora nessa questão, eu acho que isso é tema até de uma outra palestra, mas nós não podemos esquecer que, além do mundo VUCA, além do ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, a polícia, especificamente ela, também atua num ambiente de hostilidade, num ambiente hostil, em função das suas características. Bem, nós temos também aqui o mundo VUCA Prime, né? Esse Johansen é um pesquisador, um futurólogo, um pesquisador sobre o futuro, e ele criou o VUCA Prime como uma resposta, um antídoto ao mundo VUCA. Então ele criou uma resposta para cada segmento do mundo VUCA. Então, em função da volatilidade, ele criou a visão de futuro. Para responder à volatilidade, eu tenho que ter visão de futuro, vision, né? E a visão de futuro nós sabemos que faz parte da identidade organizacional. Como resposta à incerteza, nós temos que ter o quê? O understanding, ou seja, o entendimento. E qual seria o método para fazer face à incerteza? A prospecção de cenários. É isso que nós vamos falar mais sobre isso. A complexidade. Qual seria a resposta para a complexidade? A clareza. Nós temos que entender a complexidade, que é o alto grau de interdependência entre as variáveis, conhecendo, tendo clareza de que tipo de interdependência existe entre as variáveis. E o método para fazer face à clareza também é a prospecção de cenário. E, por último, a ambiguidade. Para fazer face à ambiguidade, nós temos como resposta, de acordo com o VUCA Prime, a agilidade. Agir de forma rápida, não é isso? Portanto, para responder ao VUCA, nós temos a visão, o entendimento, a clareza e a agilidade. Desses 4 itens, 3 estão vinculados à prospecção de cenários, que a identidade prospectiva pode perfeitamente responder, né? A visão de futuro faz parte da identidade, o entendimento e a clareza nós podemos responder com uma boa prospecção de cenários, analisando, interpretando tendências e megatendências, ok? Bem, além do mundo VUCA, nós temos também o mundo BANI. O mundo BANI foi criado, foi concebido por um autor, um pesquisador, Cássio,
logo após a Covid. A Covid trouxe um ingrediente muito especial para a interpretação desse mundo bunny. O que é o mundo bunny? É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então nós temos um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível e, no caso da polícia, ainda hostil. Isso é para a gente entender o ambiente que nós atuamos, um ambiente muito turbulento e muito complicado. Né? Vamos lá. Outra justificativa, a força da identidade para o desenvolvimento organizacional. Aí nós temos que abordar a tríade, o tripé, o triângulo da identidade. Qual que é o triângulo da identidade? Estratégia, mudança e ambiente. O que isso tem a ver com identidade? Tudo, tudo. Por quê? Vamos explicar. Né? Bem, a estratégia necessariamente ela tem como gênese, como origem, a identidade. Não é possível uma estratégia divorciada que não tenha identidade como ponto de partida. Né? Porque para saber aonde nós queremos chegar, para saber qual caminho trilhar, nós temos que ter muita clareza do nosso negócio, dos nossos valores, da nossa missão, da nossa visão. Portanto, a estratégia necessariamente ela tem que estar vinculada e convergente com a identidade. Segundo aspecto, mudança organizacional. Eu só reconheço a necessidade de mudança se eu tiver clareza da minha identidade, clareza dos meus valores, da minha visão, da minha missão. Se eu não tiver, eu não vou reconhecer a necessidade de mudar. Eu vou perder oportunidades e não vou ter capacidade de me proteger das ameaças. Portanto, é fundamental uma clareza da minha identidade para eu reconhecer a necessidade de mudança. E o último ponto, último item do desenvolvimento organizacional é o ambiente organizacional. A identidade ela é uma resposta ao ambiente organizacional. Peter Drucker, que é uma das grandes referências na área de gestão, ele dizia que a identidade é a hipótese de inserção da organização dentro do ambiente onde ele atua. O ambiente organizacional ele é dividido em micro e macro ambiente. O macro é constituído pelas forças mais abrangentes, política, econômica, social, tecnológica, e o microambiente ele é constituído pelos stakeholders, ou seja, os públicos com os quais a organização mantém relação institucional. Então, a resposta da organização para a pressão exercida pelo ambiente externo está exatamente na sua identidade. Portanto, a identidade tem uma força muito grande em relação ao desenvolvimento organizacional. Outra justificativa, os níveis de mentalidade da liderança. Nós temos 3 níveis de mentalidade da liderança. O nível míope, que é aquele que só consegue pensar no presente. O imediatista, que é aquele que pensa um pouquinho mais à frente. E o estratégico, que é aquela liderança que tem visão de longo alcance. Longo alcance no tempo e longo alcance no espaço. É essa visão estratégica que conduz a organização a um ponto firme, que conduz a organização realmente no sentido de aproveitar as oportunidades e se proteger das ameaças. E a visão estratégica está convergente com aquilo que nós estamos propondo numa identidade orientada por cenários, numa identidade prospectiva. Identidade prospectiva é exatamente aquela identidade que responde às tendências e às megatendências de longo prazo. Eu vi que ontem o professor Dani Zaredini fez uma palestra para os participantes deste seminário sobre a geopolítica do Oriente Médio. Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com mentalidade estratégica? O que isso tem a ver com a polícia? Tudo, porque o que ocorre no Oriente Médio em menor ou em maior ou em menor grau impacta a nossa atividade. Nós não podemos esquecer que qualquer variável econômica, social, política, tecnológica, em qualquer parte do mundo, em menor ou em maior grau, vai impactar a nossa atividade por causa da complexidade, por causa do grau de interdependência entre as variáveis. E visão estratégica, mentalidade estratégica é visão de longo alcance no tempo e no espaço. E isso está convergente com aquilo que nós estamos propondo no sentido
de viabilizar uma identidade prospectiva, uma identidade de longo prazo que responda às tendências e às megatendências apresentadas pelos cenários. Outra justificativa, a constância de propósitos, extremamente importante e fundamental, né? A constância de propósitos faz parte do princípio número 1 dos 14 princípios de Deming. Quem foi Deming? Deming é considerado o pai da gestão da qualidade total. Um americano, consultor, professor, especialista em controle estatístico do processo, que forneceu consultoria para as empresas japonesas logo após a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava completamente, totalmente devastado, um país assim, em ruínas, que ressurgiu das cinzas, se tornou a segunda maior economia do mundo até pouco tempo, em função da qualidade dos serviços e dos produtos produzidos pelas suas empresas, em função dos princípios de Deming. Deming é considerado o pai da qualidade e tem como sua grande contribuição ter tornado empresas japonesas referência de qualidade, tornando aquele país uma potência econômica logo após a Segunda Guerra Mundial. E o primeiro princípio da Segunda Guerra Mundial e o primeiro princípio de Deming é exatamente a constância de propósitos. O que é isso? O que é um propósito? Propósitos são as crenças, são as convicções, é o direcionamento, é o rumo institucional. Eu não posso mudar com muita frequência os meus princípios. Eu não posso mudar com frequência as minhas convicções. Eu não posso mudar com frequência naquilo que eu acredito. Eu não posso mudar com frequência o rumo institucional. Segundo Deming, o que faz a organização realmente ter sucesso no longo prazo é a constância de propósitos. E isso está muito alinhado, muito convergente com o que nós estamos propondo, que é uma identidade de longo prazo, uma identidade prospectiva, uma identidade orientada por tendências ou orientada por cenários. Vamos lá. Agora falando um pouco de identidade organizacional. Há minutos atrás eu trouxe para vocês o conceito de identidade organizacional e disse que é uma espécie de carteira de identidade da organização. Faz parte do DNA da organização. A identidade ela é única. Não existe uma organização com identidade igual a outra. Ela é única. As organizações podem até atuar no mesmo negócio, mas a identidade é diferente. A missão é diferente. Os valores são diferentes. A visão é diferente. Então, o que é um negócio? Numa empresa privada, geralmente quem define o negócio é o seu proprietário, é o seu dono. Mas numa organização pública, quem define o negócio é a lei. O negócio de uma instituição pública, de uma organização pública, o negócio da polícia, ele é decorrente da sua previsão constitucional, da sua previsão legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que é uma missão? É aquilo que eu faço. Quais são os valores? É naquilo que eu acredito. E qual que é a visão? O que é a visão? É onde eu quero chegar. É como eu quero ser percebido pela sociedade, pelo público, pelas pessoas que usufruem do meu serviço, dos meus produtos. Ok? Então vamos lá. Bem, falando agora de negócio. Vamos lá. Qual é o negócio da Polícia Militar, especificamente? Qual é o nosso core business? Muito bem. Então, o ponto de partida é a Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 5º. Lá tem o nosso papel constitucional. São duas palavrinhas ou dois termos que estabelecem a nossa missão constitucional, nosso papel constitucional. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Vamos lá, falando um pouquinho sobre preservação da ordem pública. O núcleo, preservação da ordem pública, o núcleo é ordem pública. É essa palavra que começa a definir o nosso negócio. Nós não encontramos definição de ordem pública em nenhum documento normativo legal que pudesse ensejar ou explicar ou detalhar o papel da Polícia Militar. Aí nós buscamos o conceito de ordem pública no direito francês, que é baseado na tríade do tripé: segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública. Olha que não é uma norma muito nova, é do século XVIII. É o direito francês que
define a ordem pública como esse tripé: segurança pública, tranquilidade pública e salubridade pública, já lá no século XVIII, meados de 1750, 1730, por aí. O que seria segurança pública? A ausência de crime. O que seria tranquilidade pública? É um clima harmonioso de convivência social. E o que seria salubridade pública? A ausência de algo que possa comprometer a saúde da coletividade. Ok? Então a gente clarifica o que vem a ser ordem pública, né? Agora, ficou aquela outra palavra, polícia ostensiva. O que seria isso? Bem, somando polícia ostensiva mais preservação da ordem pública, nós temos o que nós chamamos de polícia de rua. É um termo muito utilizado por um historiador português que estuda polícia como objeto de estudo, e ele diz o seguinte: em qualquer lugar do mundo, a polícia de rua, ela sempre vai ter 3 características. Quais são elas? Visibilidade, emergência e proximidade. O que é visibilidade? Ostensividade. O que é emergência? É o pronto atendimento. É aquela instituição que está ali 24 horas à disposição para atender qualquer emergência, qualquer pronto atendimento. Proximidade é o alto grau de capilaridade, porque a Polícia Militar está embrenhada no tecido social. Portanto, nós podemos dizer que o core business da Polícia Militar está assentado em 6 pilares ou em 6 características. Quais são elas? A segurança, a tranquilidade, a salubridade, a visibilidade, a emergência e a proximidade. Muito bem. Passando agora para a missão. Como eu disse para vocês, a missão é aquilo que nós fazemos, né? Como nós estamos falando de uma identidade organizacional voltada para o futuro, uma identidade organizacional que se pretende que seja prospectiva ou orientada por cenários, por tendências ou por megatendências, eu preciso responder a pelo menos 5 perguntas numa perspectiva de futuro. Quais são elas? Primeiro, quais serão os perfis dos usuários dos meus serviços? Qual será o perfil da população? Qual será o perfil das pessoas que vão usar os meus serviços? Numa expectativa ou numa perspectiva futura, de longo prazo. Eu vou buscar essas respostas nos cenários prospectivos, nas tendências e nas megatendências. Então, essa é a primeira pergunta. Qual que é o perfil? E eu já tenho essa resposta porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as tendências e megatendências, e o cenário já aponta o perfil da população para o longo prazo, até 2040. Outra pergunta: em que ambiente os usuários estarão inseridos? Em que ambiente os usuários dos meus serviços, dos meus produtos estarão inseridos? Eu também tenho que buscar essa resposta nos cenários. Outra pergunta: quais as necessidades deverão ser atendidas? Quais as necessidades do meu público, da minha população, eu preciso atender? Também busco essa resposta numa expectativa ou numa perspectiva de longo prazo. Quarto, quais produtos ou serviços deverão ser oferecidos? Então, se existe uma necessidade para ser atendida, eu preciso estabelecer o seguinte: com que produto ou serviço eu vou atender essa necessidade? E, por último, quais serão os diferenciais da minha organização? Ou seja, qual é a minha vantagem competitiva? Qual que é a minha habilidade? O que eu faço diferente que as outras organizações que atuam mais ou menos no mesmo negócio que eu atuo não fazem? Isso é importante. E eu preciso responder numa perspectiva de futuro. Portanto, são 5 perguntas que eu preciso ter resposta, e a resposta eu vou buscar nas tendências e megatendências dos cenários, e eu vou mostrar daqui a pouco um resumo dessas tendências, e depois que eu interpretar, analisar essas tendências, eu tenho condição, eu tenho capacidade de formular a declaração da missão da minha organização, já com foco no longo prazo, dentro daquela expectativa, daquela perspectiva de 2040. Já que as tendências e megatendências que eu avaliei são estabelecidas ou foram construídas para o horizonte temporal de até 2040. Vamos lá. Valores. Valores. O que são valores? Valores são crenças, são princípios, é tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que é importante
é tudo aquilo que eu preciso fazer para dar sustentação ao meu negócio, para dar sustentação à minha visão, para dar sustentação à minha missão, enfim, para dar sustentação à minha identidade organizacional. Né? Eles são tão importantes que eles precisam ser parâmetros para seleção, formação, treinamento, premiação, avaliação de desempenho, promoção, movimentação, sucessão, enfim. Os valores são tão importantes que eles devem nortear praticamente toda a gestão de recursos humanos dentro da organização, em função da sua importância e da sua relevância. O que me faz cumprir com a minha missão e atingir a minha visão é exatamente o comprometimento diário, frequente, permanente, diuturno com os valores institucionais. Né? E aí eu tenho os valores divididos em dois grupos. Eu tenho valores que eu chamo de ideologia central e os valores que eu chamo de adjacentes. Né? Os valores da ideologia central são aqueles perenes, que eu considero cláusulas pétreas, aqueles que praticamente não mudam. Aqueles assim que fazem parte da personalidade da organização, fazem parte do DNA da organização. Podem até mudar, mas demoram muito para serem alterados. Esses aí praticamente são imutáveis. E eu tenho os valores adjacentes, que são aqueles que são alterados, são flexibilizados, eles podem entrar dentro da identidade ou podem sair da identidade de acordo com o cenário, de acordo com a alteração do cenário, de acordo com as tendências, de acordo com as mega tendências. Bem, em relação à ideologia central, eu identifiquei alguns valores da ideologia central e eu vou mostrar daqui a pouco na parte de resultados e de constatações da minha pesquisa. Como que eu fiz para identificar a ideologia central da polícia? Primeiro, eu analisei os valores identificados pela Polícia Militar desde o seu primeiro plano estratégico, em 2004. Então, nós estamos, só me engano, no 5º, não avaliei o último, porque a minha pesquisa ela se encerrou em 2022, mas eu avaliei todos os valores identificados pelos planos estratégicos da Polícia Militar. Depois, eu analisei documentos internos. Por quê? Como eu disse, uma das formas de identificar a cultura da organização e identificar valores da organização é por meio dos seus documentos oficiais. Então, analisei dezenas de documentos e tentei extrair o que eles me mostravam em termos de valores. E, por último, eu comparei valores também de outras corporações fora do Brasil. 7 corporações de outros países. Então, eu fiz essa comparação e consegui extrair alguns valores da ideologia central e eu vou mostrar daqui a pouco. E, da mesma forma, os valores adjacentes eu extraí da minha interpretação, da minha análise do que mostrava do que me apresentou as tendências e as mega tendências. Eu analisei, eu interpretei e extraí alguns valores como resposta para a polícia transitar nesse ambiente turbulento e poder fazer face a essas tendências e a essas mega tendências até o ano de 2040. Em relação à visão, como eu quero ser percebido, como eu quero que a sociedade me vê, que a sociedade me enxerga, e também aonde eu quero chegar. Eu tenho aí 4 características da visão, né? E uma característica interessante que eu coloquei é sonho/utopia. A visão, ela está no limiar entre o real e a utopia. Ela está no limite entre o real e o sonho. A visão tem que ser tão atraente, ela tem que ser tão futurística ou tão avançada que beira a utopia, beira o sonho. Mas nós temos que procurar atingi-la dia a dia, trabalhando, melhorando a qualidade do nosso serviço, tentando passar para a sociedade, para as pessoas, aquela percepção que nós entendemos, que nós gostaríamos que nós fôssemos enxergados por ela. Então, a visão é uma imagem que eu tento transmitir, é uma percepção que eu tento transmitir, ela está no limiar entre o real e a utopia, entre o real e o sonho, ela necessariamente tem que estar alinhada com os valores,
é fundamental que ela seja baseada nos valores. Aliás, tudo tem que ser baseado em valores, e ela é voltada para o futuro, porque o próprio nome já fala, visão de futuro. Portanto, ela precisa ter conotação de futuro e, principalmente, de longo prazo. Muito bem, agora apresentando os cenários que eu disse para vocês no começo da minha fala, eu utilizei 2 cenários como fonte base, né, os 2 principais. Foram complementados, foram corroborados, foram atualizados por outros estudos, outras fontes, outros autores, mas eu escolhi essas 2 fontes pela qualidade metodológica e pela riqueza de detalhes. O primeiro cenário é o Brasil 2035, construído pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vinculado ao Ministério do Planejamento, e o segundo, o Cenário de Defesa 2020-2039, construído pelo Ministério da Defesa. São cenários construídos com rigor metodológico e com riqueza de detalhes. Então, poderia ter escolhido outros? Poderia, mas eu escolhi esses 2 como fonte base, como referência principal da minha pesquisa, em função dessas duas qualidades. E só para mostrar a seriedade desses 2 detalhes, desses 2 cenários, aqui um detalhe importante, né? Esses 2 cenários, eles foram construídos, essas 2 fontes, elas foram construídas em 2017, e ambos fizeram menção à crise pandêmica, a nossa crise do coronavírus, que viria a abater o mundo no ano de 2020. Então, eu quero mostrar para vocês que um cenário, quando ele é bem construído, quando ele é bem feito metodologicamente, quando ele realmente observa algumas ferramentas, algumas técnicas, ele tem uma serventia e ele consegue aproximar da realidade. Não tinha como adivinhar se ia ter crise pandêmica, mas existiam evidências, algumas tendências, algumas variáveis, enfim. O primeiro cenário, o Brasil 2035, ele estabeleceu como uma interrogação. Surgirão epidemias globais? Ele nem usa o termo pandemia, ele usa o termo epidemias globais, porque pandemia era um termo que nem se usava naquela época, em 2017. Então, o primeiro cenário, ele já fez uma menção como uma possibilidade. Surgirão epidemias globais? E o segundo cenário, o cenário construído pelo Ministério da Defesa, ele já foi mais categórico. Ele crava que até 2039 nós teríamos algum tipo de pandemia global. Está aí, ó. Os grandes fluxos de mercadorias e pessoas ao redor do mundo poderiam promover pandemias, proliferando doenças humanas, animais e vegetais que culminem em catástrofes humanitárias. A neutralização destas dependerá das capacidades estatais em desenvolver e produzir vacinas, além de controlar portos, aeroportos e fronteiras. Enfim, o segundo cenário ele foi categórico em estabelecer a possibilidade clara, real, de uma pandemia. Só não disse a extensão e nem quando, mas está aí os 2 cenários fazendo menção à principal, ou até o momento, uma das principais crises pandêmicas que nós já tivemos na história da humanidade. Muito bem, agora eu quero apresentar rapidamente uma síntese das tendências e das megatendências que eu analisei, dessas talvez dezenas ou centenas de tendências que eu analisei desses 2 cenários e de outros, né, que eu utilizei para poder estabelecer aí premissas para uma identidade prospectiva. Bem, no Brasil eu escolhi algumas tendências mais, digamos assim, vinculadas à atividade policial. Então tá aí, ó, né, manutenção da segurança pública, manutenção das condições de favorecimento ao ingresso de jovens na criminalidade, fortalecimento e crescimento das organizações criminosas, aumento da criminalidade em cidades menores, é uma preocupação muito grande, maior pressão social por serviços públicos de qualidade. Bem, a gente percebe que o cenário não é muito favorável. E para falar que só tem notícia ruim, tem um aspecto aí positivo. Há arrefecimento dos homicídios em face das alterações demográficas, né? Nós sabemos que no Brasil, pelo menos
né? Até há uns anos atrás, o homicídio ele era constituído por um tripé: jovem, arma de fogo e droga. É isso? Entendendo que jovem, pessoas aí até com 24 anos de idade. Com a alteração demográfica, nós vamos deixar de ter menos jovens e pessoas numa idade mais adulta e a população está envelhecendo. Isso aí está desequilibrando o triângulo e as possibilidades de redução de homicídio, elas são reais como tendência de longo prazo até 2040. É uma notícia boa, dentre outras notícias que não são boas, porque o cenário, pelo que a gente percebe aqui, não é nada animador. Mega tendências no Brasil. Eu tenho aí 10 mega tendências. Que são mega tendências? São tendências que provavelmente não sofrerão alteração até 2040, né? Mas nós temos duas mega tendências que não são muito favoráveis: manutenção dos altos índices de criminalidade, de sensação de insegurança e aumento da participação e fiscalização social pressionando a gestão pública. Ou seja, além de um ambiente criminal em ascensão, nós teremos uma pressão social muito grande exigindo melhoria da qualidade do nosso serviço. Então, é um cenário bem complicado. Bem, tendências no mundo, começando pela América do Sul. É uma síntese, tá, gente? Isso aqui são algumas tendências de várias que eu analisei e que eu interpretei. E o cenário também não é favorável. Manutenção do crime organizado da insegurança pública, manutenção como polo do narcotráfico mundial, tendo o Brasil como um dos países-chave dessa dinâmica. E por aí vai. A gente percebe que o cenário na América do Sul para a segurança pública também não é muito favorável, né? Cenário no mundo, também a gente percebe também que já não é muito favorável, né? A manutenção dos ilícitos transnacionais, bem como do tráfico internacional de drogas, aumento das atividades criminosas promovidas por organizações estatais e não estatais de caráter ideológico ou não, né? E por aí vai. Agora, uma questão que vem forte como tendência mundial e que vai impactar a polícia é o avanço da robótica e da inteligência artificial. É uma tendência irreversível, isso aí é um caminho sem volta. Então, nós teremos sim, no curto prazo, a presença muito forte da robótica e da inteligência artificial nas atividades policiais, a ponto de substituir o policial por robô, e em alguns casos por algumas plataformas virtuais para fazer o serviço de um atendente ao telefone, por exemplo. É uma tendência irreversível e que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui, e a tendência é reduzir efetivo substituindo por tecnologia, né? Sobretudo na questão da robótica e da inteligência artificial. E como mega tendências no mundo, nós temos essas 12, mas a que me chama a atenção é o empoderamento dos cidadãos, né? Empoderamento dos cidadãos. É uma tendência mundial, no Brasil também. Eu disse que é uma mega tendência também no Brasil. Mas a manutenção da criminalidade, a manutenção da insegurança pública e o cidadão empoderado, com capacidade de se mobilizar, consciente dos seus direitos, com capacidade de maior recepção de informação, né? Ele é bombardeado por informação todos os dias. Isso é uma pressão muito grande em relação à prestação de serviço por parte da polícia. Ela será exigida cada vez mais por uma sociedade mais mobilizada, mais escolarizada, mais consciente dos seus direitos, com maior inclusão digital, enfim, nós teremos aí muitas dificuldades daqui para frente em relação a esse ambiente de segurança pública que não é favorável e, além do mais, com uma pressão social muito grande pela melhoria da qualidade do nosso serviço. Muito bem, são as polícias que eu utilizei para a minha pesquisa,
são os polícias que eu analisei a identidade organizacional delas, principalmente a missão, a visão e os valores. Além da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi a minha referência básica, que foi, assim, digamos, o meu, a minha amostra principal, eu utilizei a Polícia de Segurança Pública em Portugal, utilizei a Guarda Nacional Republicana em Portugal, utilizei a Metropolitan Police na Inglaterra, utilizei a Guarda Civil na Espanha, embora o nome Guarda Civil é a Polícia Militar Espanhola, né, o nome não corresponde à instituição, à organização, porque ela é a Polícia Militar Espanhola. A SAPS, na África do Sul, que é uma polícia nacional, a LASD, a Polícia de Los Angeles, os Carabineiros no Chile, além da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Muito bem, agora partindo para as nossas constatações e considerações finais, né? Bem, vamos lá. Primeira constatação, ou primeiro resultado. Além do ambiente volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, a polícia ainda atua em ambiente hostil. Então, realmente, além de nós atuarmos num ambiente igual todo mundo atua, né, nesse ambiente aí do mundo VUCA e do mundo BANI, nós ainda temos um adicional, que é o mundo, um ambiente muito hostil em função das características da nossa atividade. Isso aí não aprofundamos aqui na nossa fala, porque não era o caso, é assunto até de uma outra palestra, se for o caso, mas existe aí vasta literatura, vários autores, vários estudos que realmente corroboram nesse sentido, de que o ambiente de atuação da polícia é um ambiente hostil, naturalmente hostil, em função das características da nossa atividade. 2, a identidade organizacional orientada por cenários ou identidade prospectiva visa uma resposta institucional às mudanças externas de longo prazo. Uma resposta ou uma antecipação, porque é exatamente o que eu estou propondo. O que eu estou propondo? Entender as tendências, entender as megatendências, que impacto isso traz para a nossa identidade, estabelecer algumas premissas para a nossa identidade para responder no longo prazo essas tendências e essas megatendências, para que a organização possa navegar em águas mais tranquilas no longo prazo, para que possa aproveitar melhor as oportunidades e se defender melhor das ameaças. 3, o core business, ou seja, o negócio, está vinculado ao papel legal constitucional. E como não há previsão em nenhum cenário de alteração normativa no papel da polícia, seu negócio tende a se manter até 2040. Bem, em todos os cenários que eu analisei, em todas as tendências que eu analisei, não há tendência de alteração do negócio da Polícia Militar. Não há alteração da missão constitucional, do papel constitucional legal da polícia. Portanto, o nosso negócio, o nosso core business, tende a se manter o mesmo até 2040. Outra constatação, a missão depende tanto dos cenários quanto do nível de aspiração e da maturidade institucional de cada corporação. Quando eu vou estabelecer a missão, eu preciso entender também qual que é o grau de maturidade institucional daquela organização, porque isso vai variar muito na formulação da missão, porque algumas instituições estão no nível mais avançado que outras, e isso vai influenciar qual que é o grau de aspiração dessa organização. Entretanto, o profissionalismo, a qualidade, a eficiência são preceitos demandados pelo que apontam cenários futuros. Ou seja, dentro do que eu analisei, dentro do que eu interpretei das tendências e megatendências, profissionalismo, qualidade e eficiência não podem ficar de fora da nossa missão, porque são qualidades extremamente demandadas pelo empoderamento dos cidadãos, por uma sociedade cada vez mais mobilizada, cada vez mais consciente dos seus direitos, e que certamente será cada vez mais exigente. Portanto, profissionalismo, qualidade e eficiência
são premissas que não podem ficar de fora da nossa missão. 5. Os valores da ideologia central identificados foram honra, coragem, respeito, hierarquia e disciplina. Não quer dizer que não tem outros, mas esses foram os que eu identifiquei analisando a identidade organizacional da Polícia Militar em todos os seus planos estratégicos, exceto o último, porque a minha pesquisa foi até o ano de 2022, analisando documentos institucionais da Polícia Militar e comparando com a identidade de outras corporações policiais. Então, honra, coragem, respeito, hierarquia e disciplina, eu não tenho dúvida de que são valores que integram a ideologia central. Podem ter outros? Podem, mas esses, com certeza, eles fazem parte da ideologia central com base nos documentos que eu analisei. 6. Alguns valores adjacentes despontaram nos cenários apresentados, quais sejam o conhecimento, a inovação, a participação e a transparência. Bem, não quero dizer que não existam outros valores adjacentes. Esses, na minha interpretação, são fundamentais porque respondem às tendências e às megatendências que eu analisei nos cenários. Conhecimento, inovação, participação e transparência. São valores fundamentais, valores adjacentes para responder esse cenário até 2040. Mas não quer dizer que não tenhamos outros valores que possam integrar a ideologia central. E, por último, a visão de futuro deve necessariamente contemplar a excelência dos serviços prestados, pelo menos até 2040. Bem, independentemente da minha visão, pelo que os cenários apontam de cobrança por melhoria da qualidade do serviço, realmente a excelência dos serviços prestados deve ser uma visão de futuro que deve ser perseguida pelo menos até 2040. Bem, senhoras e senhores, em apertadíssima síntese, era o que eu tinha para falar. A pesquisa ela é extensa, ela é grande, ela está toda detalhada, documentada no livro que nós publicamos ano passado, em julho de 2023, Polícia e Futuro, Identidade Orientada por Cenário de Desenvolvimento Organizacional, onde consta na íntegra os resultados da nossa pesquisa. Mas eu agradeço a paciência, muitíssimo obrigado, espero ter contribuído e agregado valor para os senhores aí e estamos à disposição. Muito obrigado, uma boa tarde.